Muito bom dia, eu sou a Cláudia Reimão e com muita alegria esse é o programa Mulheres que Vencem na Graça de Deus, que inicia agora uma programação abençoada. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender em ficar aí assistindo, viu? Do início ao fim, porque hoje teremos várias atrações. Eu trarei aqui, tá, no nosso bate-papo, a nutricionista Renata Cardoso. Vamos falar um pouco aqui sobre intolerância alimentar. Você sabe o que é? Talvez você sente algum desconforto e precisa saber algo mais. Então fica com a gente, porque daqui a pouquinho a gente vai ter essa interação e você vai saber de muitas coisas a respeito desse assunto. Teremos também a poderosa palavra de Deus, aquela palavra abençoada que te põe de pé, que põe realmente você, mulher, ou você, homem que está aí assistindo, para viver uma vida diferenciada. Isso mesmo, porque nós acreditamos que com Cristo é vencer ou vencer. Eu bem sei que as lutas da vida tentam até mesmo nos entristecer, nos colocar para baixo. Nós até às vezes pensamos em jogar a toalha, né? Dizemos assim, eu não vou aguentar mais, eu vou desistir, chegou o meu limite. Mas eu quero te dizer uma coisa, há um Salvador nos céus que está aqui no nosso meio. O nosso Deus, Ele é poderoso e Ele quer que você se levante nesse momento. Viva uma vida realmente de abundância, uma vida onde haja restauração familiar. Talvez você está aí assistindo e está com casamento passando um momento de crise. Eu quero te falar. Eu tenho certeza que Deus vai mudar o quadro, Deus vai mudar essa situação, porque Ele é fiel. Talvez você me ouve, me assiste e diz, pastora Cláudia, eu tenho um problema sim, não é no meu casamento, não é na minha vida sentimental, talvez é na vida financeira, talvez é no seu coração, você não encontra paz. Tenha certeza, Deus tem solução para tudo e é isso que vai acontecer nessa manhã. Manhã essa especial, onde Deus te chama, onde Deus te convida a mudar verdadeiramente de vida. Nós vamos agora para a nossa entrevista, para o nosso bate-papo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais coisas para te colocar de pé. Gente, nós estamos aqui com a Nutri Renata Cardoso, né? Nós vamos falar um pouquinho a respeito de intolerância alimentar e também, né, alergia alimentar. Ela vai falar para você, né, o que diferencia, o que é uma coisa, o que é outra, sintomas. Nós vamos fazer um bate-papo, na verdade, bem legal aqui. Eu quero trazer alguns dados para vocês que eu estava dando uma pesquisada, né? Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OAS, 200 a 250 mil pessoas somente esse ano de 2024 foram diagnosticadas, né, com algum tipo de alergia alimentar. Número grande, né? E você já passou por alguma alergia alimentar ou tem intolerância a alguma coisa? Hoje nós vamos descobrir mais um pouquinho sobre o assunto. Renata, muito bom dia. Que alegria ter você aqui no nosso programa, viu? Alegria minha. Quero desde já fazer uma pergunta para você. O que é intolerância alimentar? Né? Essa pessoa que está aí nos assistindo nesse momento, talvez sente até mesmo alguma coisa, mas não sabe ainda não foi diagnosticada, né? Fala pra gente, o que é intolerância alimentar? Primeiramente, bom dia, obrigada pelo convite. Bom dia a todos. É um assunto muito importante para poder ser discutido, né? Parabéns por essa iniciativa. E a intolerância alimentar é quando você tem alguma reação a algum tipo de alimento, né? É uma reação que vai mais para o seu trato digestivo. Então, você sente um desconforto gástrico, você sente um abdômen mais inchado, você tem um tipo de diarreia, ou então uma constipação. Então, a intolerância alimentar é em relação a isso, tá? Muito se vê de intolerância alimentar, lactose, intolerância ao glúten, intolerância a alguns certos aditivos, tá? Então, a intolerância alimentar realmente é isso. E hoje a gente vê muito, né, como você mesmo falou.
E o que eu vejo em consultório é muita gente que tem, mas ainda não tem um diagnóstico. Isso. Então, essa pesquisa é realizada nos diagnósticos. Imagine aquelas pessoas que ainda não fizeram nenhum tipo de exame, não tem realmente o diagnóstico ali exato sobre essa intolerância. Verdade. Você já falou um pouquinho sobre alguns sintomas, né, que as pessoas podem sentir. Mas me diz uma coisa, a pessoa nasce com intolerância ou com alergia, ou ao longo da vida ela descobre? Olha, isso é relativo. Tem crianças que já nascem mesmo com essa alergia alimentar, né? E ao longo do tempo tem pessoas também que desenvolvem a intolerância. A intolerância à lactose, que é o que a gente mais está vendo aí, é o que realmente está surgindo. Mas pode sim a criança nascer, a depender também de como foi a gestação, né, da mãe. Então, a depender disso também, de como foi a gestação, a criança pode nascer também com então, essa... me diz uma coisa, por exemplo, se no meio dessa gestação a mãe ingeriu alguma alimentação, algum produto, isso pode passar para a criança no ventre? Pode passar sim. Tudo que é digerido da mãe vai para o bebê. Então, isso pode ser causado também. Entendi. A gente falou aqui a respeito de intolerância alimentar. Daqui a pouquinho você vai falar, né, mais abrangentemente, né, quais os principais alimentos, né, que as pessoas têm aí essa intolerância. Mas existe a intolerância e a alergia alimentar, que são coisas distintas, são coisas, né, Renata? distintas. Isso. A intolerância alimentar, ela atinge mais a parte gástrica mesmo, tá? O sistema digestivo. E a alergia alimentar é ao sistema imunológico. Então, além de como a gente estava conversando anteriormente, uma alergia alimentar, ela pode fechar a glote, ela pode ter urticária, então pode ser ao camarão, como você me falou, pode ser a outros tipos de alimentos que aí realmente a pessoa tem essa alergia. Como a gente falou inicialmente, a criança pode ter a proteína do leite, a alergia mesmo, que é a PLV, né? Então, existe esse tipo de alergia, sim. Então, assim, a intolerância ao leite, não é o leite em si, mas é uma substância, isso, a lactase. Que é a lactase, isso. Que é o que? O açúcar do leite, é isso? É o açúcar do leite, isso. A intolerância à lactose é quando o seu sistema digestivo ele não tolera mais, ele não digere mais, tá? Essa enzima, né? Que é a lactase, que é o açúcar do leite, como você bem falou. E a minha nenenzinha, eu tenho uma neném de 2 anos e 6 meses, né? Quando ela estava mais ou menos com 6 a 7 meses, né? Apareceu tipo uma vermelhidão no corpinho dela. E aí a gente levou a pediatra e ela falou, olha, isso é a PLV. Ela já falou, deu logo o diagnóstico. A gente ficou assim, nossa... Mas, graças a Deus, né, a gente orou e não foi nada disso. Foi só alguma alergia, alguma coisa que ela teve contato. Não foi a PLV. A PLV, né? Não foi. Que justamente como eu te falei, a intolerância, ela vai para aqueles sintomas digestivos. Já a PLV. A PLV, no caso, a intolerância não, como é que se diz? Alergia. A alergia, aí você vai ver as urticárias na pele, você vai ver o fechamento de glote. Isso aí é por isso que você diferencia da intolerância para alergia alimentar. Fala um pouquinho para essa mãezinha que está em casa, que está preocupada porque o neném dela foi diagnosticado com a PLV, né? Essa doença tem cura? Olha, ela tem um tratamento. Ela tem um tratamento. Muitas das vezes, realmente, a mãe, se ela estiver amamentando, ela tem que ter realmente uma restrição alimentar muito grande, né? Para que o bebê ele não tenha esse contato mesmo. Mas eu já vi casos, sim, que a criança, ao decorrer do tempo, ela vai criando essa imunidade e ao decorrer, sim, do tempo, ela consegue ter acesso a esses alimentos novamente. Ou iniciar a ter esses acessos a esses alimentos, tá? Mas tudo é um tratamento. É um pouco difícil, a mãezinha fica realmente muito preocupada, muito restrita. Não é uma coisa também tão barata, né? Porque você não vai para as coisas mais comuns, você vai para uma fórmula mais específica, então às vezes é um pouco cara. Mas com Deus tudo a gente consegue. Deus, ele proporciona pra gente, assim, as coisas que Ele mesmo nos proporciona, o alimento que Ele mesmo nos proporciona vindo da terra, e a gente consegue vencer, sim. Tá? Então, não somente a criança, mas também o adulto, ele pode ter intolerância. O adulto, isso. Hoje em consultório eu vejo muitas pessoas com intolerância à lactose e que não são diagnosticadas. Pessoas que sentem muito desconforto gástrico, barriga distendida, muitas gases.
Então, eu não comi quase nada, mas ultimamente eu estou sentindo isso. Ou então, eu comia tanto e agora eu não consigo mais. Então, realmente, aí muitos me perguntam lá em consultório, mas Renata, os estudos falam que o leite não inflama, né, que o leite, eu disse, mas olha só, há uma diferença do leite que os nossos avós comiam antes. Os animais, a vaca, como ela era tratada antes. Hoje a indústria está muito grande. Sim. Hoje, para a gente conseguir uma grande demanda de leite ali, a gente precisa colocar muitas substâncias assim, na vaca, né, para que ela possa produzir o leite. Então, tudo isso está prejudicando o alimento. Então, com isso, a gente vê hoje essa intolerância alimentar, coisas que a gente não via antes, né? Eu tenho mesmo, a minha avó, ela tem 84 anos e ela sempre tomou leite. Hoje ela não está conseguindo mais tolerar. Então, isso vai muito mesmo do tipo de alimento mesmo que a gente dá. Então, esses sintomas mesmo gástricos, de gases, de distensão alimentar, abdominal, tudo isso mesmo é uma intolerância. E assim, essa pessoa que está nos assistindo, ela tem sentido alguns desses sintomas. Como é que é fechado esse diagnóstico? Ela vai para o consultório, como é que ela faz? Faz algum exame específico? No consultório a gente passa os exames bioquímicos, tá? E ela faz o exame da lactose, ela tem exame de sangue, tem também ingerindo o lactose. Isso. Então ela ingere e aí passa um tempo, você tem que ter um tempo certozinho, assim, tipo assim, uma tarde toda para você ficar lá no laboratório, porque aí você faz todos os processos para poder você diagnosticar de verdade se você tem ou não. É algo, assim, muito dolorido, porque quem tem mesmo passa muito mal, tá? Ou seja diarreia, ou seja constipação, ou seja aquele desconforto. Então é um exame um pouco chato. Mas para que a gente precisa, né, ter esse diagnóstico para que a gente possa ver as pesquisas. Então é importante que faça assim esse exame. A sua experiência em consultório, quais os alimentos assim que você vê que hoje em dia tem causado mais essa intolerância ou essa alergia? Tem alguns alimentos, né, que eles são mais ali os vilões, vamos dizer assim, né? Quais são, Renata? O leite. O leite e os derivados, o queijo, né, que a gente gosta muito do queijo. Mas o leite, ele é realmente, muita gente gosta do cafezinho com leite, gosta de uma vitamina, né? Mas um bolo que tenha leite, um leite moça, então o leite realmente ele tem mais. A gente tem sim, eu vejo sim uma certa intolerância ao glúten também. Ao glúten também. O glúten também. Ele tá ali na farinha de trigo, na farinha de trigo. Então se essa pessoa comer um bolo... O macarrão, que é muito difícil de tirar da dieta. Vejo muitas, vai tirar meu macarrão. Eu disse, vamos fazer um teste, tira um pouquinho, tira um tempo, né, pra gente só ver se de fato é ele que tá ali fazendo esses desconfortos e a gente depois vai reintroduzindo. Porque é importante a gente não excluir 100%, tá? A gente não exclui 100%, a gente exclui um pouco, depois a gente vai aos poucos, né? Ingerindo novamente. Muita gente também tem alergia a crustáceos, né? Tipo camarão, alguns peixes, né? Aí é alergia, não é intolerância. Não é intolerância. Que a alergia, no caso, vamos dizer assim, é mais severa, né? É muito mais severa, é perigoso. Tá? Pode até chegar a óbito também, é muito perigoso, alergia alimentar, muito perigoso mesmo. O que essa pessoa, Renata, às vezes, por exemplo, ela está numa vida corrida, está passeando, está no shopping, ali ela vai fazer uma alimentação, por exemplo, está lá na praça de alimentação, ela comeu alguma coisa, né, que fez mal para ela. O que ela deve fazer em dia de primeiro? Olha, se caso não saiba que tem essa intolerância ou a alergia, mas digamos da intolerância, né? Porque a alergia, eu acredito que muitas das pessoas saibam, né? Que tem essa alergia. Mas caso você descobriu na hora, tem que tomar realmente um antialérgico e depois procurar um médico. Mas na intolerância, que é só um desconforto que você sente, tem pessoas que têm um desconforto mais forte, né? De uma diarreia mais forte. Então, assim, procurar um nutricionista ou então um médico para saber se de fato tem. Tem remédios, né, que é a lactase, que você toma antes de você ingerir. Imediatamente você vai pedir uma pizza, você já, lá mesmo no restaurante, você come a lactase e come a pizza, tá? Então, aí você come, mas aí você não levou a lactase, você não tem esse suporte, mas você quer comer aquele alimento. Então, aí você sentiu aquele desconforto, aí se você puder, pede um chazinho, um chá digestivo, um chá de hortelã, um chá de boldo, um chá de erva doce,
ou então uma água com gás também já vai lhe dar um alívio, já vai lhe dar uma sensação já de alívio, tá? Mas um segredo mesmo é evitar. Eu estava até comentando com alguns pacientes que, graças a Deus, hoje a gente tem muitas oportunidades. Hoje a gente tem muitas outras opções de você escolher o que você vai comer. Sim. Tem pão já sem o glúten, tem pão sem lactose, sem o açúcar, para quem está evitando, quem tem diabetes. Ou seja, então, hoje em dia a gente vê precisamos de mais, né? Precisamos de mais opções. Mas hoje em dia a gente vê que tem algumas opções boas que a gente pode sim sair para se confraternizar e ter outras escolhas alimentares. Para que evite esse desconforto. O importante é que, ao sentir alguma coisa, você está vendo que não está bem, está comendo determinado alimento e está te trazendo, né, uma consequência má, é procurar auxílio médico. Por isso, né, desde já vou agradecer, Renata, mais uma vez a nossa conversa meia aqui, o nosso bate-papo, mas eu quero que você forneça aí, desde o seu endereço eletrônico, como é que essa pessoa quer marcar uma consulta com a Renata, que também é nutricionista esportiva, né? Nutricionista funcional e esportiva. Você quer encontrar a Renata, quer marcar uma consulta, Renata, por favor, deixa aí o seu arroba, como é que essa pessoa vai te achar? Lá no Instagram tem Renata Cardoso _Nutri. Lá no Instagram, no bio, tem o meu WhatsApp de consulta, de marcação de consulta, tá? E aí vocês podem estar falando comigo e com Camila, que me ajuda também nas marcações da minha consulta. E é isso, me sigam lá. Alguns momentos eu dou algumas dicas também para vocês. E aí estamos com tudo, né? Agora final de ano, tem muitas pessoas procurando se cuidar, muitas pessoas procurando saber outras estratégias para, no meio dessa confraternização, poder se alimentar e participar da confraternização. E o verão que está chegando para se cuidar. É isso aí. Muito obrigada, Renata. Que Deus abençoe. Amém. E as portas estão abertas para mais pautas. 2025 promete, quero contar com você. Vamos sim, se Deus quiser. Você pode me achar também nas redes sociais. Eu estou lá no Instagram. É só você procurar Cláudia _Reimão _oficial. Como também no YouTube, viu? A gente tem um canal lá com muitas, né, mensagens, com muitos vídeos abençoados. Inclusive, esse vídeo, né, que você está vendo hoje, esse programa, assim que ele passa na TV, nós colocamos também no YouTube, disponível para você assistir aonde você quiser e a hora que você quiser. Talvez aquele dia, né, que você não, hoje eu vou tirar para rever aquela mensagem que falou ao meu coração. Pois é só procurar lá no YouTube, Cláudia Reimão, e o programa vai estar lá disponível para vocês. Gente, estamos aí, né, na semana do Natal. E o que é o Natal? Nada mais, nada menos, uma data muito importante e significativa para nós cristãos, para aqueles que acreditam no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele veio aqui para a terra, né, para salvar a mim e a você. Ele veio menino, tá? Mas ele não permaneceu menino não, ele cresceu em graça, sabedoria, morreu na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Nosso convite especial, pois é, na quarta-feira, às 9 horas, vai ter essa reunião abençoada. Vamos celebrar o aniversariante, o Senhor Jesus Cristo, e que ele possa nascer todos os dias do nosso coração. Eu costumo dizer que a nossa vida espiritual, ela acontece de forma gradativa. É como se fosse uma escada, que dia após dia você vai subindo um degrau, se fortalecendo, porque olha só, o nosso corpo, né, estávamos aqui até pouco com a Nutri, né, a Renata Cardoso, já estava falando aí, né, das intolerâncias, das alergias alimentares. Mas os nutricionistas falam, né, que o nosso corpo precisa, né, de uma boa alimentação para se manter aí firme e forte. Mas o nosso espiritual também não é diferente, não. O nosso espiritual precisa se alimentar da poderosa palavra de Deus. Você já viu alguém que se alimentou ontem ou há 3 dias atrás permanecer firme, permanecer com força e vigor? Pois é, o corpo necessita de alimentação, né? O corpo espiritual também necessita. Então é necessário que nós venhamos alimentar ele com a palavra de Deus todos os dias. Seja em oração, seja lendo a Bíblia, mantendo aquele contato imediato com o Senhor nosso Deus. Aí sim, você vai se permanecer aí firme e forte. As lutas vão vir, mas vai encontrar uma mulher forte, uma mulher vigorosa, um homem
poderoso para enfrentar toda e qualquer situação. Então não fica de fora, porque essa reunião vai acontecer. Vamos celebrar o aniversariante, Jesus Cristo, o Salvador, e que Ele viva todos os dias no nosso coração, viu? É muito importante isso. E falando em lutas e aflições, eu quero trazer uma palavra aqui para vocês, que está no livro, de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz o seguinte, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de quê? De moderação. Eu sei que em meio às lutas da vida, há momentos que nós pensamos em desistir, não é verdade? Eu já pensei em desistir ao longo da minha vida, porque o inimigo se levanta, o inimigo coloca problemas, tenta confundir a nossa mente. Eu quero mostrar para você que eu não sou diferente de você. Não é porque eu estou aqui do lado, desse lado aqui da telinha, porque eu sou pastora, porque eu estou pregando a palavra de Deus, que as lutas e as aflições não vêm sobre a minha vida. Vêm sim, até mesmo porque o Senhor nos fala na sua palavra, que no mundo teremos aflições. Porém, nós temos que ter o quê? Bom ânimo, que nós temos que nos fortalecer na força e no poder do Senhor Jesus Cristo. Então, como eu estava falando, há momentos que nós pensamos em desistir, principalmente no finalzinho do ano, onde a gente já correu bastante, onde a gente já fez bastante coisa, estamos cansados, está todo mundo correndo de um lado para o outro, todo mundo quer arrumar a sua casa, todo mundo quer ter uma roupa nova para passar ano novo, Natal, não é verdade? Quer manter a casa ali, para esperar os seus familiares, ter aquela ceia de Natal bonita e abençoada, não é verdade? Estou falando com você? Pois é, mas diante desse corre-corre, nós pensamos até mesmo em desistir. Mas deixa eu te falar uma coisa, as lutas que se levantam contra nós não são para que a gente venha parar, não são para que nós venhamos a desistir, não. Tem gente que em meio a uma luta no casamento, por exemplo, ela pensa em desistir de tudo. É aquela mulher que está recém-casada, vivia na casa da sua mãe, com todos os benefícios, com a mamãe fazendo tudo para ela. Era uma pessoa que tinha apenas a obrigação de talvez estudar, trabalhar, cuidar de si. Mas ela passou a habitar com seu esposo. E enquanto namorados, tá tudo certo, tá tudo bonito, eles só se veem esporadicamente. Mas quando passam a habitar juntos, debaixo do mesmo teto, aparecem, aquelas pequenas lutas, vamos dizer assim. Porque cada um teve uma educação, cada um tem uma cabeça, um pensamento, começam até mesmo, a contender um entre o outro. E você, minha irmã, pensa em desistir. E você diz, meu Deus, eu não sei como é que eu estava com a cabeça quando eu fui casar com esse homem. Era muito melhor eu estar lá sozinha, na casa dos meus pais. Eu era tão feliz e não sabia. Deixa eu te dizer um negócio. Você tem que parar e refletir. Essa luta é apenas uma adaptação. Talvez você diz, pastora Cláudia, mas eu tenho anos de casada, eu tenho 10, 15, 20 anos. E mesmo assim, há lutas e há problemas. Mas quando você casou, quando você se uniu, resolveu, entrar nesse matrimônio, era diferente, Por quê? Porque o amor estava ali no início. E quando está no início, às vezes a gente não enxerga, não há coisas que acontecem. Pelo contrário, a gente só pensa, as mil maravilhas, só quer viver, só quer estar todos os momentos, acordar, almoçar, tomar café com o nosso cônjuge. Mas ao meio do tempo, há essas lutas. Mas não é para você desistir, não é para você parar, não. É momento de quê? De refletir. Meu Deus, ajuda-me, porque no momento eu estou com pouca fé, ou no momento eu não tenho tido sabedoria para manter esse relacionamento, eu não tenho tido sabedoria para conversar com meu marido. E por isso eu penso em largar tudo. Talvez você que está aí do outro lado não enfrenta lutas no seu matrimônio. Você é uma mãe de família e está enfrentando problemas com seus filhos. É aquele filho que era tão amoroso, que era tão zeloso, que vivia de casa para a escola, era um menino obediente, um menino que todo mundo olhava e dizia, nossa mãe, você está de parabéns. Mas ele foi crescendo, ele foi ali se aliando com mais companhias e hoje está vivendo uma vida, conturbada, uma vida onde ele está fazendo e praticando coisas erradas e você já não sabe mais o que fazer.
respira fundo, se apega ao Senhor nosso Deus. Porque, como eu falei, esse problema, essa situação não é para que haja separação. Não é para que você venha abandonar o seu filho, a sua filha, não. Talvez esse é o momento que ele mais precise da senhora. Talvez esse é o momento que ela, sua filha, que está aí, né, com esses maus pensamentos, precise mais da senhora, da intervenção divina, que a senhora venha se colocar como brecha, né? Orando, buscando a face do Senhor e pedindo sabedoria para trazer eles de volta, para fazer com que seus filhos venham largar os vícios, largar a vida errante e viver praticando aquilo que é bem, lhe dando ali alegrias, que esse marido que está, né, se mantendo aí como um homem durão, como um homem arrogante, um homem ignorante, volte a ser aquele homem do início do casamento, ou mesmo aquele homem do namoro, que era um homem amoroso e zeloso. A gente bem sabe que nesse mundo nós temos um inimigo, que é o próprio demônio, Satanás, que tenta, né, separar, que tenta colocar esses problemas. Mas maior é Deus na sua vida, maior é Deus na sua casa, e você deve se levantar como mulher de Deus. Se levantar orando e buscando a presença do Senhor nosso Deus, apresentando a sua família, dizer: Senhor, eu não vou sair da tua presença, eu não vou deixar de te buscar, eu não vou deixar de te clamar enquanto essa situação for acertada, enquanto houver uma virada, uma transformação, porque com Deus nós somos maioria. Por isso eu te convido a fazer uma visita na nossa igreja. Eu, pastora Cláudia, juntamente com meu marido, pastor Jean Reimão, teremos a maior alegria de te receber na nossa igreja. Escolha um horário, escolha um dia e vá lá participar. Ali você vai adorar o Senhor nosso Deus, você vai abrir o seu coração, você vai ouvir a voz do Altíssimo, e eu tenho certeza que você vai receber paz. Talvez você não vê solução momentaneamente. Então descansa no Senhor, mas não largue, mas não retroceda, não pare não, porque é tudo que o inimigo quer que a senhora, que o Senhor venha a fazer, largar tudo e deixar tudo do jeito que está, deixar aí, né, o mal verdadeiramente a assolar a sua casa. Mas a senhora é uma mulher de Deus, uma entendedora, que nesse momento abre o seu coração e ouve a voz do Senhor nosso Deus. Mais uma vez eu quero falar aqui para vocês, versículo 7 de 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor. Então não tema a má notícia, não tema a esse problema que pode parecer maior do que a sua força. Não, confie no Senhor nosso Deus, confie naquele que todos os dias te coloca de pé, que em todas as manhãs suas misericórdias são renovadas. Talvez o dia de ontem, né, esse ano que passou, foi um ano, né, duro para você. Você recebeu vários golpes, né, na vida, na família. Pessoas te traíram, pessoas se levantaram contra você. Mas creia que a partir do momento que você ouve a palavra de Deus e dá crédito, porque não é somente ouvir a palavra, dizer eu creio, eu aceito e não viver. Aí você fala: mas pastora, como é que eu posso viver a palavra? Se é só problema, é só tristeza, é só coisas ruins acontecendo na minha vida? Vivendo pela fé, é consumindo essa palavra dia após dia, orando, mesmo que você não tenha forças, mesmo que você não tenha vigor. Se você permaneceu aí orando, buscando, intercedendo pelos seus, pode ter certeza, a força do Senhor nosso Deus vai entrar em ação dentro de você. Você vai passar de uma mulher cabisbaixa, sofrida, para uma mulher vencedora. Por isso que eu gosto aqui, ó, do nome do nosso programa, Mulheres que Vencem, mas nós não vencemos de qualquer modo, de qualquer jeito. Nós não vencemos com a nossa própria força, não. Nós só vencemos na graça do Senhor nosso Deus.
porque a força do Senhor, ela se aperfeiçoa em meio a nossas fraquezas. Eu tenho atendido várias mulheres, tenho conversado com mulheres que têm chegado na nossa igreja tristes, chateadas, magoadas, porque passaram por momentos difíceis, mas a partir do momento que elas se entregaram, não desistiram, continuaram ali, clamando ao Senhor nosso Deus. As coisas parecendo que não ia dar certo, mas elas permaneceram ali firme e forte. E Deus fez o quê? Deus fez a transformação, Deus fez a mudança de vida. E elas falam: pastora, como foi bom permanecer na presença de Deus. Como foi bom ouvir e obedecer à voz do Altíssimo. Porque houve vitória, porque houve mudança, porque houve transformação. Assim como acontecerá também na nossa vida, na sua vida, mulher. Você é vencedora. Então se levante para viver o melhor de Deus, para ter um casamento abençoado, para ter filhos, né, que te dão alegria, que vivem uma vida santa, uma vida maravilhosa na presença do Senhor nosso Deus. Coloque isso no seu coração. Deus não nos deu um espírito de temor, pelo contrário, Ele te deu um espírito de fortaleza, de amor, de moderação, para que você venha lutar e vencer em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por você que quer viver o melhor de Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos com o coração aberto, vamos clamar a presença de Deus. Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós estamos na Tua presença, meu Pai. Eu levo comigo essas pessoas que nos ouvem, meu Pai, essas pessoas que estão aqui na Tua presença clamando, pedindo por uma mudança, pedindo pela intervenção divina, que o Senhor entre, meu Pai, com o Teu poder. Eu não sei qual o problema dessa pessoa, mas o Senhor sabe. Então haja, meu Pai, repreendendo todo mal, todo espírito contrário, toda enfermidade, essa pessoa que recebeu um diagnóstico médico nada favorável, Senhor, entra com a tua ação e com o teu poder transformando, curando, livrando, restaurando esse casamento, que essa pessoa se levante, meu Pai, contigo para viver uma mudança de vida, para viver uma vida transformada. É o que nós te pedimos e tão somente te agradecemos.